Fala pessoal, Nicolas Andrade aqui, vocês estão bom? Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre o assunto perdão, né? Um assunto muito interessante, uma palavra curtinha, né? Um assunto talvez aí que nós já conhecemos bem, já sabemos como funciona, mas ao mesmo tempo ele tem uma complexidade, porque embora nós talvez já saibamos o que significa perdão, né? Conhecemos ali o sentido semântico da palavra perdão, é bem provável que nós tenhamos dificuldade de praticar o perdão, tenhamos dificuldade de pôr em prática aquilo que Jesus ensinou sobre o perdão. E talvez os textos, né, mais conhecidos ou mais utilizados para falar sobre esse assunto são justamente os textos de Mateus 6 e Mateus 18. Né? O texto de Mateus 6, Jesus fala sobre o Pai Nosso, sobre a oração ali do Pai Nosso, e no texto de Mateus 18, Jesus responde uma pergunta de Pedro e fala também da parábola do credor incompassivo. E talvez das muitas perguntas que surgem e das curiosidades sobre o assunto, a primeira que surge seja em relação à expressão que Jesus utiliza lá em Mateus 18. Lá no verso 22, quando ele responde para Pedro sobre a pergunta que ele faz de quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Né? Pedro até se adianta e diz ali 7 vezes. Né? E a gente sabe que ele se adianta porque o entendimento da época era que você deveria perdoar o seu irmão ali até 3 vezes. Né? Aquele que te ofendesse deveria ser perdoado até 3 vezes. Né? Tem até alguns textos que eles utilizam como base para isso. E aí Pedro já se adianta, tentando ser um pouco generoso ali, dizendo, será que 7 vezes? Né? Ele tenta trazer ali na pergunta a resposta. Né? Jesus, porém, traz uma resposta um pouco diferente, né? Um pouco curiosa, que é onde surge ali as perguntas. Ele diz, olha, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que quer dizer esse bendito 70 vezes 7? Será que Jesus estava tentando listar ali quantas vezes você tinha que perdoar? Não, Pedro, 7 vezes parece muito, mas é pouco, tem que ser 490, tá? Então você vai listando aí, ó, perdoei tal coisa, o cara me fechou aqui no trânsito, aqui não, tá perdoado, pá. Na hora que tiver ali 489, 490, acabou. 491 já não perdoa mais, já pode, né, perseguir o cara. Não, é claro que não. Jesus estaria ali então falando de forma metafórica, Jesus estaria tentando trazer algum ensinamento, algo um pouco mais profundo em relação à questão do perdão? Bom, isso daí nós podemos responder a partir da própria expressão, entendendo o que significa a expressão ou ao que Jesus está remetendo. E para isso eu queria convidar você a parar um pouco, pensar aí agora, onde você já ouviu essa expressão 70 vezes 7 na Bíblia, além desse texto de Mateus 18. Escola bíblica, leitura anual, supletivo. Bom, caso você não se lembre, lá em Gênesis 4, no verso 24, você tem um texto onde Lameque arroga para si uma proteção que Deus dá para Caim, né? E o texto diz mais ou menos assim, ele fala que se aquele que pecar contra Caim é punido 7 vezes, aquele que pecar contra Lameque será punido 70 vezes 7. Então Jesus faz uma direta conexão com esse espírito de punição, esse espírito de retribuição, essa coisa de 70 vezes 7 vingança, 70 vezes 7 punição contra aquele que atentar contra Lameque, né? Contra quem se comporta dessa maneira, dizendo que nós precisamos ser 70 vezes 7 perdoadores, 70 vezes 7 misericordiosos. Se por um lado nós temos uma totalidade de ser retributiva, vingativa, aqui nós temos Jesus apontando para uma totalidade de ser misericordiosa, perdoadora, certo? Então isso é muito interessante, né? E nós sabemos que Jesus está fazendo uma clara conexão porque a expressão que ele utiliza é exatamente a mesma, não é algo parecido. Né? A expressão que aparece aqui em Mateus 18 é a expressão grega hebdomekontax hepta, que justamente aparece também lá em Gênesis 4, versículo 24. E talvez você me pergunte, mas como se o texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico e não em grego? Mas ele também foi escrito em grego na versão da Septuaginta. E aí então nós temos lá exatamente a mesma expressão. E é interessante até que os tradutores respeitam essa conexão que Jesus faz, porque se você pegar a sua Bíblia, talvez na sua tradução tenha uma variação para essa palavra.
né? Porque ela pode ser traduzida para 70 vezes 7, mas também pode ser traduzida para 77. E note que se na sua Bíblia tiver 77, lá em Gênesis também vai estar 77. Se na sua Bíblia estiver 70 vezes 7, em Gênesis também vai estar 70 vezes 7. Os tradutores respeitam a conexão direta que Jesus faz com esse texto. A partir daí, a partir da resposta que Jesus dá aqui, não apenas 7, mas de uma forma total, de uma forma abrangente, nós devemos ser misericordiosos, Jesus estabelece na sequência a parábola do credor incompassivo, revelando um critério, um princípio muito importante em relação ao perdão, que ele inclusive demonstra meio que de forma invertida lá na oração do Pai Nosso em Mateus 6. E esse princípio, esse ponto que Jesus vai colocar, vai de encontro a um questionamento muito comum que as pessoas fazem em relação ao perdão, né? É muito comum você ver a pessoa dizendo assim, olha, eu perdoo, mas eu não sei se eu quero conversar com essa pessoa mais. Eu perdoo, mas eu não sei se eu quero ver essa pessoa mais, eu não sei se eu quero me relacionar com ela mais, né? Ou então as pessoas dizem, olha, tá perdoado, mas é ele lá e eu cá. E aí, né? Como que funciona isso, né? Será que nós podemos agir dessa maneira? Veja que na parábola do credor incompassivo, Jesus mostra ali 3 personagens, né? Sendo eles um senhor e 2 servos. Um desses servos deve a esse senhor uma quantia gigantesca de dinheiro, né? Uma quantia, assim, tão grande que talvez nem se vendendo como escravo ele seria capaz de pagar. Já o outro servo deve para esse conservo uma quantia inferior a essa quantia que o servo deve ao seu senhor. Portanto, nós temos ali 2 níveis, né, de dívida, né? Um que deve muito ao senhor e o outro que deve a esse que também deve, só que bem menos, uma quantidade muito menor, muito inferior a essa dívida que o servo tem com o seu senhor. E o que nós temos ali na narrativa? Jesus mostra que o senhor, ao ouvir o clamor daquele servo, resolve então perdoar aquela dívida gigantesca. Ele sai ali da presença do Senhor sem dever mais nada. Porém, ao encontrar com o seu conservo, que lhe devia uma dívida muito pequena, uma dívida ali talvez equivalente a 2 meses, 3 meses de salário, ele não é misericordioso como o seu senhor foi. Ele não perdoa essa dívida como o seu senhor perdoou a sua dívida gigantesca. E ali, quando o seu senhor, então, vai descobrir, né, vai ouvir sobre isso, ele acaba punindo esse servo mau, que não pôde perdoar uma dívida tão pequena, colocando ele para ser torturado, né? E qual é o princípio que Jesus está ensinando com isso aí? Ele está ensinando que Deus nos perdoou de uma dívida gigantesca, uma dívida impagável, que nem mesmo com a nossa vida nós seríamos capazes de pagar. Deus nos perdoou de uma ofensa imperdoável. E Ele fez isso na pessoa de Jesus Cristo, derramando o sangue dele por nós. Veja que Paulo diz lá em Romanos 5 que enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus, Jesus morreu por nós. Jesus ofereceu o seu sangue por nós. Então Deus fez algo gigantesco por nós, perdoou uma dívida gigantesca, uma dívida impagável, impossível de nós como seres humanos, como pecadores, como seres caídos, pagarmos. E nós, muitas vezes, como esse servo com o seu conservo, não conseguimos perdoar ofensas tão pequenas, afrontas tão inferiores à afronta que o nosso pecado faz contra Deus. Nós não conseguimos manifestar a misericórdia que Deus manifestou por nós na vida dos nossos irmãos, mesmo as ofensas deles, diante dos pecados que nós cometemos, parecerem nada. E então, junto a isso, eu chamo a atenção para o que Jesus fala em Mateus 6, na oração do Pai Nosso. Quando ele diz, Pai, perdoa-nos como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Será que Deus pode usar esse critério? Será que Deus pode nos perdoar da mesma forma como nós temos perdoado os nossos irmãos? E se Deus resolver agir exatamente da forma com que nós agimos? E se Deus lá do alto dissesse para você, olha, está perdoado, mas é você lá e eu aqui? E se Deus fizesse como muitos de nós querem fazer,
que nos perdoa, mas fecha todas as janelas de oportunidade para nos relacionarmos com Ele. Porque, de fato, nós entendemos que muitas vezes as ofensas que nós recebemos faz com que nós fiquemos machucados, faz com que tenhamos, de fato, dificuldade de voltar a se relacionar com determinadas pessoas. Mas o problema não está nisso, o problema está no fato de nós acharmos que perdoamos, mas na realidade nós mantemos dentro de nós uma amargura tão grande que nós nos fechamos totalmente para essa pessoa. Nós não permitimos mais que essa pessoa tenha qualquer oportunidade de se relacionar novamente conosco. E aí eu volto à reflexão para o texto de Mateus 6. E se Deus agisse dessa mesma maneira? E se Deus vedasse todas as oportunidades que nós temos de nos relacionarmos com Ele após o nosso pecado? A verdade é que Ele não fez isso. A verdade é que Ele nos perdoou na pessoa de Jesus Cristo. Ele perdoou os pecados mais graves que nós cometemos e permitiu que através de Jesus, como Paulo diz ainda lá em Romanos 5, nós tivéssemos acesso a essa graça, tivéssemos acesso à sala do trono, pudéssemos ser chamados de filhos. E o que Ele espera de nós é que nós façamos da mesma maneira. Que nós não só perdoemos as pessoas na nossa fala, mas também nas nossas atitudes, não vedando a oportunidade que essas pessoas têm de voltar a se relacionar conosco, de voltar a se comportar como irmãos, como conservos desse Senhor que perdoou a nossa dívida impagável. Esse é o recado que eu tinha para hoje, essa é a reflexão que eu queria trazer. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seu comentário, deixa a sua opinião, né? Deixe sua concordância, sua discordância. Eu ficarei muito feliz em ler e talvez responder. E é isso, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!